Olá, hoje nós vamos para o capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos. Então, vamos entender uma coisa aqui muito interessante. O Evangelho de Marcos é um evangelho bastante conciso e ele é bastante condensado. Então, muitas coisas acontecem num capítulo. Nesse capítulo agora, a gente vai ter a entrada em Jerusalém. Já Jesus está entrando em Jerusalém, a gente vai ter aquele momento da figueira estéril, tá bom? Que Jesus olha para a figueira e amaldiçoa aquela figueira. A gente vai ter também aquele episódio dos vendilhões do templo, em que Jesus vira a mesa dos cambistas e faz o que nós chamamos de purificação do templo, purificar o templo, tá bom? Então vamos lá, tudo isso vai acontecer nesse capítulo 11 aqui, narrado com muita precisão, óbvio, mas narrado muito rápido, né, no Evangelho de Marcos. Vamos lá? Dá um like no vídeo, isso, faça o seguinte, você dá um like que é importante e espalha esse vídeo para todo mundo. Isso, espalha mesmo, pelo WhatsApp, pelo Facebook, vai todo lá. E convida mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente, ler a Bíblia aprofundando todos os dias, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram ali aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar, que fazeis? Dizei, o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam um jumentinho atado fora, diante de uma porta na curva do caminho. Iam no desprendendo quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estáis fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai, Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo o que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. E ensinava-lhes nesses termos: não está porventura escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes e os escribas ouviram-no e procuravam um modo de o matar. Temiam-no porque todo o povo se admirava da sua doutrina. Quando já era tarde, saíram da cidade. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram
que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. E quando vos puserdes de pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos perdoará os vossos pecados. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, acercaram-se dele os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhe: também eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e vos direi com que direito eu faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: não o sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Muito bem, vamos lá. Você vê aqui muitas coisas acontecendo. É uma entrada de Jerusalém narrada de uma forma bastante condensada. Jesus entra em Jerusalém, mas Jesus entra em Jerusalém seguindo, e é muito importante que você lembre, seguindo aquilo que Zacarias capítulo 9, versículo 9 fala, justamente, que ele entrará montado num jumentinho, como é a entrada do Messias. Os profetas diziam que o Messias entraria pelo lado de Betfagé, que é ali aquele lado do Monte das Oliveiras, entraria por ali. Jesus realmente entra, Jesus se dirige ao templo. Olha que interessante, ele vai para o templo, Diz o Evangelho de Marcos que Jesus olha tudo o que está acontecendo, não faz nada, olha tudo o que está acontecendo, fica escandalizado com todo mundo vendendo, comprando, gente passando sem reverência no templo, passando de um lado para o outro, vai embora, ele volta, provavelmente voltou para Betfagé, né? Volta e ao voltar ele vê, no outro dia ele volta para o templo. Quando ele volta para o templo, ele passa perto de uma figueira, aí ele faz uma comparação. Ele viu toda aquela pouca vergonha no templo ontem, viu tudo aquilo acontecendo, e ao passar perto da figueira, ele acaba dizendo: essas figueiras vai secar. Por quê? Porque Jesus faz um paralelo entre a figueira e o templo. Assim como o templo não vivia a sua função, ele também secaria. Então Jesus, ao mesmo tempo que Jesus faz um paralelo da figueira com o templo, Jesus faz um paralelo também do povo de Deus com o templo. Não vai produzir fruto, né? Do templo do jeito que está, o povo de Deus do jeito que está, não vai produzir fruto, vai secar. E a figueira acaba sendo seca, ficando seca, como sinal do templo que não produz mais frutos. O templo não produz mais frutos. E o povo de Deus não tem produzido mais frutos. Jesus vai para o templo. No templo ele expulsa aquelas pessoas. Fico muito irritado com aquele pessoal passando de um lado para o outro. Vou explicar para você por quê. E aí chegam para Jesus os príncipes do sacerdote. Quem que são os príncipes do sacerdote? Os príncipes dos sacerdotes são os sacerdotes principais que pertencem à família do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o grande
sacerdote naquela época. É o grande sacerdote. Tá? Então, os familiares dos sumos sacerdotes, eles são hierarquicamente acima dos outros. Então, eles são chamados de príncipes dos sacerdotes. Então, príncipe do sacerdote é o pessoal mais ligado ao sumo sacerdote, principalmente os familiares. E é claro que quem se preocupa com a posição privilegiada da família do sumo sacerdote são os seus familiares ali. Então eles se preocupam, eles vão atrás de Jesus. Que história é essa? Que autoridade é essa e tal? Porque a família do sumo sacerdote se preocupava muito com o status quo da família. Opa, tá chegando um agitador. Pô, se chega agitador, a gente tem a nossa posição privilegiada, contestada. Então, a preocupação sempre é dos príncipes do sacerdote. Você viu aí? 2 vezes que Jesus é abordado pelos príncipes do sacerdote, pessoal da família do sumo sacerdote, né? E aí, para terminar esse momento, Jesus, eles questionando a autoridade de Jesus, e Jesus falou: só vou dizer sobre a minha autoridade se vocês me responderem. Jesus joga uma pergunta capciosa para eles, e eles não sabem responder. Ele falou: então não interessa para saber vocês qual é a minha autoridade. Jesus falava da autoridade, não a autoridade de fazer isso no templo, mas a autoridade da sua pregação. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ver algumas coisas que eu quero explicar para você. Versículo aqui, ó. Versículo 1 fala de 2 povoados, Betfagé e Betânia, de novo. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Isso mesmo. Quem conhece Jerusalém, você sabe que Betfagé e Betânia fica assim um pouco atrás do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está bem pertinho de Jerusalém. Do Monte das Oliveiras você vê a cidade, hoje você vê a cidade antiga, velha, né? Murada. Então, o Monte das Oliveiras está aqui fora da cidade, você olha a cidade e mais um pouquinho para cima do Monte das Oliveiras está Betfagé e Betânia. Deixa eu te explicar, eu já expliquei para você, era muito comum que quando as pessoas fossem visitar Jerusalém nas grandes festas, Páscoa, tendas, né, nos momentos, as pessoas não ficavam dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade relativamente pequena, porque é uma cidade murada, então não tinha como hospedar tantos visitantes. Então era comum que de repente as pessoas viessem para as festas religiosas, mas não ficavam hospedadas dentro de Jerusalém. Ficavam nas aldeias ao redor de Jerusalém. Betfagé e Betânia são 2 aldeias que estão bem próximas de Jerusalém. É muito comum, né? A pessoa ia para Páscoa. Então, ela durante o dia, ela passava no templo, na cidade, comprando as coisas, né? Visitando isso, indo ao templo. Mas para dormir, eles iam em aldeias próximas ficar na casa de parente, na casa de amigo ou em alguma hospedaria. Jesus fazia muito isso. Jesus, quando ia para Jerusalém, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Jesus não tinha casa em Jerusalém. Jesus não tinha uma casa em Jerusalém. Jesus ficava em Betânia. Normalmente, Jesus a sua cidade é Cafarnaum, que fica na Galileia, lá no norte. Então ele, quando vinha para as festas e quando ele veio para Jerusalém para ser morto, ele não tinha uma hospedaria lá dentro de Jerusalém. Não, ele ficava geralmente nas aldeias próximas, principalmente na aldeia de Betânia, na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. E assim, Jesus estava vindo lá de Betânia, pelos arredores de Betânia e Betfagé, e entra em Jerusalém. Como ele vem de Betânia e Betfagé, ali de Betânia, ele vem pelo lado do Monte das Oliveiras. Opa, vir do lado do Monte das Oliveiras já cumpre a profecia dos profetas, que ele viria pelo lado de Betfagé. Olha que interessante isso. No versículo 2, olha que interessante, no versículo 2, desse lugar, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, né? Perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide às aldeias que está de fronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho em que não montou ainda
homem algum, desprendei-o e trazei-mo. Opa, Jesus fala isso. Peraí, mas quem falou isso antes? Deixa eu ver aqui. Zacarias. Quer lembrar? Zacarias 9, versículo 9. Exulta, isso é Zacarias, o profeta lá atrás o profeta falou. Exulta de alegria, filha de Sião, Jerusalém, né? Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Olha, é assim que o Messias entrará em Jerusalém? É assim que Jesus recomenda aos apóstolos, aos discípulos, para que organize a sua entrada. Mas vamos lá. No versículo 3 aqui tem uma palavra muito importante. Nós que estudamos profundamente a Bíblia com você, tem uma palavra muito importante. Veja só. No versículo 3, Jesus fala: e se alguém vos perguntar, que fazeis? Dizei, o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco devolverá. Opa, essa palavra aqui, O Senhor precisa dele. Você está entendendo o que é isso? Senhor, o Senhor, é usado por Marcos e Mateus para designar o título dado a Jesus. O título dado a Jesus. Este termo, preste atenção, este termo, o Senhor, é reservado somente para Deus. O Senhor, Marcos e Mateus designam Jesus com este título, e esse título é dado a Jesus ressuscitado. O título O Senhor somente pode ser usado para Deus. Marcos e Mateus já trata Jesus como Deus. O Senhor precisa dele. Ou seja, é muito importante a gente prestar atenção nessas minúcias do Evangelho. O Senhor precisa dele. Aqui, Marcos e Mateus já trata Jesus como Deus. Vamos lá. No versículo 9, quando Jesus entra, as pessoas gritam, Hosana, Hosana, né? Tanto os que precediam como os que iam atrás chamavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Muito bem, são duas coisas aqui que eu quero que você preste atenção. A expressão Hosana. A expressão Hosana é uma expressão que vem do termo Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. A expressão Rosh Hashanah deu o que nós chamamos de Hosana. Rosh Hashanah era o grito dirigido ao rei pedindo salvação. Então, Rosh Hashanah era quando as pessoas gritavam ao rei pedindo a salvação. A gente pode traduzir Hosana como dá-nos a salvação, dá-nos a salvação. E, presta atenção, Hosana é pedindo a Deus a salvação, dá-nos a salvação. Bendito o que vem em nome do Senhor. Aquele que vem, eu já falei para você várias vezes aqui, aquele que vem é um termo messiânico. Aquele que vem é um termo messiânico. É um termo aplicado ao Messias. Aquele que vem. Então ali, o povo, ao mesmo tempo que aclama Jesus como rei e pede a salvação, aclama Jesus como Messias que vem salvar. Hosana, Rosh Hashanah, significa, você é rei, nos dê a salvação. Aquele que vem,
Aquele que vem é o Messias, aquele que vem nos salvar. Muito bem, no versículo 11, né? Eu contei para vocês daquela história da figueira. No versículo 11, Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Viu? Fez isso. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Então Jesus vai, entra em Jerusalém, dá uma olhada em tudo, olha tudo, fica escandalizado, mas fala nada. Olha lá, gente passando para um lado, para o outro, gente vendendo as coisas, gente vendendo pomba, vendendo coisas, trocando moeda, fala nada. Aí ele volta para Betânia. Falei para você que ele estava hospedado em Betânia. No outro dia, ao saírem de Betânia, estava lá hospedado, Jesus teve fome. Aí, avistou de longe uma figueira coberta de folhas, foi ver se encontrava nela algum figo, aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figo. Disse a figueira: jamais alguém coma fruto de ti. Muito bem. Jesus, um dia antes, vai para a figueira, vai para o templo, olha ela tudo lá. Putz, que porcaria tá esse templo aqui. Olha, volta para Betânia, fica encafifado com aquilo a noite toda, fala: nossa, aquele templo, o que é isso? Meu Deus, que vergonha esse templo, só gente vendendo, ninguém tendo reverência, ninguém respeita nada. No outro dia, ele vai pensando nisso, sobre o templo, do jeito, ele passa e olha a figueira, e na cabeça de Jesus, ele fala: essa figueira é igual àquele templo que eu vi ontem. O templo, daquele jeito que está, ele não produz fruto, não. O templo, daquele jeito que eu vi ontem, é igual a essa figueira, seca, sem fruto. Não tem fruto. Eu estou querendo ver, eu quero fruto dessa figueira, não tem fruto. Jesus faz um paralelo entre o templo que ele viu um dia antes, que estava completamente profanado, não produzia fruto, e ele olha para a figueira hoje e fala: pô, meu Deus, essa figueira que não dá fruto é igual àquele templo que eu vi ontem, não dá fruto. E ele amaldiçoa a figueira e fala: ninguém vai comer fruto de ti. É como se Jesus estivesse falando para o templo: do jeito que você está, seu templo, do jeito que esse templo está, ninguém vai colher fruto dele. Ninguém vai colher fruto dele. Então, aqui nós temos um paralelo entre o templo profanado, que não produz fruto, e a figueira que está ali e não produz fruto. E Jesus diz para a figueira: ninguém vai comer mais fruto de ti. E Jesus diz para o templo da mesma forma: se continuar desse jeito, ninguém vai colher fruto de ti. E é por isso então que Jesus chega e expulsa todo mundo do templo. 15, versículo 15. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moeda e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ou seja, Jesus fala, na cabeça de Jesus, se esse templo continuar desse jeito, ele não vai produzir fruto, assim como aquela figueira que não produzia fruto. Então ele derruba tudo, ele faz. Mas aqui nós temos também o cumprimento de outra profecia. Zacarias de novo. Zacarias, deixa eu te mostrar aqui, ó. Zacarias, de novo Zacarias 14, 21. Vem cá comigo, aqui, ó. Tá pensando que eu tô falando aqui. Vem cá, Zacarias. Zacarias 14, 21. Vem cá. Zacarias, lá 14, 21. Todo caldeirão, tanto em Jerusalém como em Judá, será consagrado ao Senhor dos Exércitos. Todo aquele que vier oferecer sacrifício poderá servir-se dele para cozinhar, e não haverá mais traficantes naqueles dias na casa do Senhor dos Exércitos. Jesus cumpre, não haverá mais traficante, não haverá mais cobradores, não haverá mais
vendilhões, não haverá mais gente. Não, nada disso. Ou seja, Jesus cumpre. E Jesus expulsa aquele pessoal. Jesus fala, vocês não podem. E era uma pouca vergonha. Vocês não imaginam uma pouca vergonha. Todo mundo vendendo pomba, vendendo cabrito, vendendo coisa. Ai, meu Deus do céu. Pior, os cambistas trocando moeda. Por quê? Porque quando chegava no templo, você não podia usar a moeda do seu país. Você tinha que usar a moeda do templo. A moeda do templo era uma moeda especial. E aí, quando você, para dar oferta no templo, você tinha que usar a moeda do templo, mas você chegava lá sem sua moeda, igualzinho você vai viajar para os Estados Unidos, lá é dólar, você levou real, então você tem que trocar para dólar, não tem, para poder comprar alguma coisa lá nos Estados Unidos, né? Aí você chega lá em Jerusalém, a moeda para você usar lá no templo tinha que ser a moeda do templo, mas você não tem. Aí você vai trocar onde? Você vai trocar no cambista, o cambista cobra um ágio absurdo para você trocar a sua moeda. Então a pessoa chegava lá com a moedinha dela, coitado do país dela, da região dela, chegava lá, tinha que trocar pela moeda do templo, eles inflacionavam aquela moeda do templo, era um horror. E Jesus acaba com tudo isso, joga, né, as mesas do cambista no chão e expulsa todo mundo. Mas tem uma coisa aqui que é interessante. No versículo 16, não sei se você entendeu, olha aqui, Jesus não consentia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. Uai, como assim Jesus não consentia que alguém transportasse um objeto pelo templo? Por que isso? Na verdade, né, Jesus falou, para com essa corriola aqui. Por quê? Jesus não só proíbe os vendilhões, Jesus não só proíbe os cambistas, mas como Jesus também ficou incomodado um dia antes, por quê? O pátio dos gentios, que era aquele pátio que existia na frente do templo, ele servia de atalho entre a cidade e o Monte das Oliveiras. Então é o seguinte, entre a cidade de Jerusalém e o Monte das Oliveiras, as pessoas, para pegar um atalho, para não ter que dar a volta, passavam pelo templo. Então, imagina, o Monte das Oliveiras está fora da cidade. Então, o que acontece? Você vai lá na cidade, compra isso, faz isso, compra tempero, compra carne. Vou voltar. Aí, em vez de dar a volta pela cidade, você cortava caminho pelo templo, dentro do templo. É igual... Aí a pessoa passava no templo, carregando um monte de coisa, carregando a carne que ele comprou, carregando os temperos, carregando a peça de roupa e passar. Era uma bagunça. A pessoa cortava o caminho pelo templo. Você imagina uma igreja, né? Uma cidade grande, aí que de cá tem um comércio popular, de cá tem aí onde você pega o ônibus. Aí a pessoa vai lá, compra as coisas, em vez de dar a volta por fora da igreja, aí a pessoa fala assim, eu vou passar aqui, cortar caminho dentro da igreja. Então você imagina, está rezando missa, está acontecendo, aí a pessoa está passando dentro da igreja, carregando as coisas. Não, isso deixou Jesus muito escandalizado. E era isso que acontecia. Como o templo servia de atalho para as pessoas que estavam em Jerusalém passar e ir para o Monte das Oliveiras, as pessoas achavam, então, sem reverência nenhuma, com aquela criançada atrás, com a família, às vezes conversando com a mulher, brigando com a mulher, falando com os filhos, não sei o quê, e a pessoa ia passando no meio do templo, como se ali fosse um lugar qualquer. E aí Jesus proíbe, fala, não, dá a volta, tem nada que passar aqui não. Quem passa aqui pelo templo, venha para adorar e rezar. Aqui não é passagem não, está pensando o quê? Aqui não é para passar, passa lá por fora. E Jesus fez isso. Jesus era bravo, vocês imaginam, viu? Muito bem. No versículo 24, tem uma coisa muito interessante, veja só. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Atenção, isso é muito importante. O que você pedir em oração, você vai receber.
Aqui, Jesus faz uma coisa muito interessante. O poder da fé é igual ao poder da oração. Tudo que você pedir em oração, mas com fé, por isso vos digo, tudo que pedis na oração, crendo que já recebeu, vai ser dado. Então Jesus faz uma equivalência. O poder da fé, ele está ligado ao poder da oração. Se você pede acreditando, você recebe. Se você pede desconfiando, esquece. Mas se você pede falando, eu quero, meu Deus, e eu sei que você vai me dar, pode ter certeza. Eu quero, eu vou conseguir. Você consegue. Consegue. Tá bom? Agora, se você pede assim, eu quero, mas será que quero mesmo? Eu quero, mas não sei. Deixa na sua mão, vê se você acha bom. Não vai conseguir, não. No versículo 29, a gente termina, Jesus faz aquele questionamento, né? Aliás, quem questionou foram os príncipes dos sacerdotes. Com que direito fazes isso? Né? Depois que Jesus, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? E Jesus respondeu, também eu vos farei uma pergunta e respondei, mas eu vos direi com que direito eu faço essas coisas. Aqui as pessoas podem ser levadas a pensar que os príncipes do sacerdote foram questionar Jesus por ele ter expulsado as pessoas, por ele ter expulsado os vendilhões, né? Mas não, aqui a autoridade que eles estão perguntando é a autoridade dele de pregar. Para os sacerdotes, para esses príncipes sacerdotes, eles nem estavam, se tinha gente vendendo, se não tinha gente vendendo, isso não estava preocupado com isso. A preocupação deles era o seguinte, quem te deu autoridade para pregar? Quem te deu? Aqui quem prega é o sumo sacerdote. Aqui quem prega são os sacerdotes. Quem te deu autoridade para pregar aqui? Essa era a preocupação dos príncipes dos sacerdotes, família sacerdotal. Opa, está pisando num terreno que é nosso. Eles nem preocuparam com esse negócio de expulsar, não. Mas espera aí, pregar aqui dentro, não. Pregar aqui dentro, não. Aqui quem manda somos nós, né? Os sacerdotes dizem, nem Deus manda aqui. Aqui quem manda somos nós, né? E Jesus, então, acaba fazendo dando uma resposta em que coloca eles numa situação difícil. Pergunta sobre o batismo de João, então eles falam, não, é melhor a gente não falar nada, é melhor a gente ficar bem com todo mundo. E Jesus fala, já que vocês não responderam, então também não respondo. Ou seja, Jesus é tupetudo, bate o pé e fala, já que vocês não responderam, eu continuo pregando. Et crucem Domini fugit partis adversi vite tele retribuiuda radix abit. Aleluia.